Bom dia, povo de Deus! Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Está começando o programa Café com Boa Notícia, de segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã. Nós começamos bem em nome de Jesus. Isso aqui é a programação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, do missionário R.R. Soares. Coloca a música do missionário aí, meu amigo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Glória a Deus. E já nos enche de alegria esse louvor, né? Seguir a Jesus, o teu coração já se enche de alegria em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Fortaleza, na nossa sede estadual em nome de Jesus. Lugar onde a bênção de Deus opera, grandes milagres acontecem, pessoas são salvas, libertas, saradas, claro, pelo poder de Deus e pela luz da palavra. E pessoal, hoje nós temos boas notícias para vocês. Primeiro, antes de tudo, vamos falar com Deus, porque Ele está no controle de tudo, né? Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Pai, poder de Deus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença. E nós buscamos a força do Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que está comigo nesse momento orando, porque sabe da necessidade dessa oração, porque sabe, meu Deus, que, meu Pai, só o Senhor é o socorro que ela precisa. Essa pessoa que está orando comigo, às vezes nesse momento da vida, já bateu em tantas portas, já pediu ajuda a tantas pessoas, mas, meu Deus, através dessa programação, ela se recordou, ela lembrou que o Senhor nunca abandonou, que o Senhor nunca largou a mão dele, a mão dela. Então segura na mão dessa pessoa, ajuda essa pessoa a se levantar, ajuda, meu Deus, essa pessoa a sair desse sofrimento, dessa dor. A dor que ela tem na alma, a dor que ele tem na alma, vai curando, meu Deus, vai operando, vai transformando, vai restaurando, vai, meu Deus, vivificando a carne, os ossos, os nervos, os músculos, as articulações. Pai, eu sei que o Senhor está operando. Pessoas preocupadas, meu Deus, com o que vai fazer hoje, como vai pagar uma conta, mas o Senhor é o socorro bem presente. Opera em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Coloca um louvor com alegria aí, homem de Deus. Isso. Comigo então se alegra. Pastor, se alegra por quê? Porque, amigo, deixa eu te falar uma coisa para você. Pode se alegrar porque o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor atendeu o seu clamor e grandes coisas Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Ele vai operar maravilhas porque Ele tem cuidado de você, tá? Já vou deixar aqui o telefone 98675-7493. Vou falar com mais pausa, 98675-7493. E pessoal, se prepara. Eu vou pedir agora o café. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café quente. Aleluia, glória a Deus. Mandar um abraço para todos os meus amigos e amigas que acompanham todos os dias essa programação. Eu tomo um café junto com vocês. Vocês até esperam tomar café comigo. Muito obrigado, servo de Deus. Um cafezinho quente, né? Nessa manhã. Esses dias estão frios, chuvosos aqui em Fortaleza, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus guarde, né? Porque não é brincadeira não, tem lugar que chove aqui, que alaga tudo, né? Não é assim? Deus proteja e guarda. Vamos tomar um café em nome de Jesus. Vamos ver se esse cafezinho tá quente. Tá quente, tá maravilhoso. Deus abençoe a vida dos meus irmãos que acompanham todas as manhãs essa programação. Deus abençoe abundantemente. Amanhã teremos reuniões poderosas aqui na nossa igreja. Reuniões direcionadas para família, o bem maior. O nosso Deus, a palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas saiu para orar e algo lindo aconteceu. Pastor, algo lindo aconteceu? Sim. O propósito de Deus para salvar um homem e sua família. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso em nome de Jesus. Já se prepare e olha, amanhã 5 reuniões de poder e milagre. São reuniões o dia inteiro, pessoal. 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, às
às 3 horas da tarde e também às 19 horas. Você vai ver agora testemunhos maravilhosos. E claro, como é fácil chegar aqui. Tem um vídeo explicando como é fácil, com riqueza de detalhe, chegar aqui na nossa sede. Vamos lá. Essa aqui é membro da nossa igreja. Qual o nome da irmã para todo mundo? Aurilene. Aurilene. O que Deus fez, dona Aurilene? Meus braços estavam com... Você está emocionada, dona Aurilene? Porque doía muito meus braços, pastor. Quanto tempo estava com os braços com mais doendo? de 2 meses, estava conseguindo levantar nem a Bíblia. Pega a Bíblia para ela. Pega uma Bíblia grande. Cadê? Gente, cadê meus irmãos que me ajudam aqui? Entrega para ela ali. É 2, não é só uma não, Aurilene. Levanta bem alta assim, isso é para honra e glória do santo nome de Jesus. Ele que cura e liberta. Vai, minha irmã. 1, 2, 3. Quem caiu em cima de você, conta o milagre. Olha só. Conta uma benção, meu irmão. Quero que você glorifique o nome do Senhor aí agora. Tem ou não tem? Tem. Então vamos calar agora o diabo e vamos fazer o Lázaro contar a benção agora. Cadê? Põe o teu Lázaro aí. Vai lá. O Lázaro é a benção de transformação. O que Deus fez? Transformou completamente a minha vida. Ex-drogado e hoje aqui na benção a graça do Senhor Jesus. Aleluia! Viciado em drogas. Droga. Tentei tirar minha vida 5 vezes. 5 vezes. Tô te falando, Deus agindo aí. Uma prova aqui, de uma faca. Como é que é? Uma facada com a Mostra aí. Olha aí, pessoal. Com a própria mão, o diabo, 3 dias e 3 noites drogados, enfiei a faca, fui batendo em JF com poucos centímetros que não furou o intestino. Você vai pegar, vira pra lá agora, vira pra lá. Bate a bola aí, vamos aplaudir Jesus. Vai lá, 1, vai, 2, mais uma, tem que bater mais uma. Bate, irmão, bate 3. Deixa cair, segura. Não, foi no obreiro lá. Dude Cabana. Foi você, fez assim com a cabeça, não é pra jogar a bola, não é pra contar o testemunho. Segura a bola aí. Fica de pé, servo de Deus. Fala o teu nome para todo mundo ouvir. Rafael. Rafael, o que Deus fez na sua vida? Conta a bênção de Deus aí. Transformação. O que foi? Conta aí um pouco. Eu era viciado em festa, bebida, e eu consegui, através da palavra, ser liberto. Muita festa, muita... Só era que não presta uma vida mesmo. boêmia, Uma vida, do mundo. Sim, uma vida cruel mesmo. Mas hoje, para honra e glória do Senhor, eu sou obreiro e sou servo do Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Vira lá. Onde Deus mandar. 3 toques. Vai lá, vai. Vai lá. Vai, servo de Deus. Diabo, você perdeu. 1. Mais um. Bate, irmão. 2. Mais um. Bate, irmão, essa bola aí. 3. É a senhora mesmo. É a irmã de roxo. Meu amigo. Olha aqui. Nem precisa, porque Deus fez coisa grande na sua vida. Foi ou não foi? Qual o seu nome, serva de Deus? Leidiane. Leidiane? Leidiane. O que Deus fez na sua vida, Leidiane? Eu fui diagnosticada com cisto no ovário e fiz os exames e tudo. E, para a glória de Deus, hoje eu não sinto mais nada porque eu sentia muita dor ao ponto de ter que parar no hospital para tomar injeção. E agora, para a glória de Deus, eu não sinto mais nada, estou curada. Eu participei da campanha do Pão e da Água, lá na minha igreja, e durante essa campanha, até hoje, eu não sinto mais nada, para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus. Segura. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel.
A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, 98675-7493. Olha, pessoal, eu quero dividir uma palavra com você. E olha, essa palavra vai queimar em seu coração. A palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia diz o seguinte, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez é o que você precisa para vencer em nome de Jesus. Eles vão colocar agora Atos, no capítulo 16, o versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Peraí, deixa eu mostrar para você o cenário dessa situação, né? O contexto. Paulo e Silas, eles foram presos injustamente. Eles estavam indo orar. Uma menina que tinha um espírito de adivinhação, e era demônio ali, espíritos malignos que faziam com que essa menina adivinhasse as coisas. E tinha pessoas por detrás que tinha muito lucro com ela. O que aconteceu? Quando Paulo passou, essa menina com o demônio diz que eles eram servos do Deus Altíssimo. Uma informação até verdadeira. Mas quem deu essa informação foi demônio. Paulo, incomodado, porque todos os dias ela falava isso, repreendeu, mandou o demônio sair. Por causa disso, o lucro daqueles homens que tinham vantagem sobre esse espírito que agia na vida dessa moça, prenderam ele em cárcere, amarraram eles. A Bíblia fala que açoitaram eles apanharam muito. Servo de Deus, às vezes, passa por situações que só vai entender depois, mas na situação não deixa de cantar, não deixa de orar. Paulo e Silas estavam amarrados, sofreram açoites, mas o louvor era contínuo na boca deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode passar toda dificuldade, mas você é servo de Deus, você não pode esquecer disso. A boca deles louvavam e adoravam, e os outros presos ouviam e até acharam talvez estranho. Por que esse homem que apanhou, sofreu, estão aqui injustamente, eles estão louvando a Deus? Talvez as pessoas perguntam isso ao seu respeito. Por que essa pessoa ainda está tão alegre, feliz, ainda fala o nome de Deus, glorifica o nome do Senhor? Você é diferente, meu amigo. Você é diferente, minha amiga. E você vai entender muitas coisas que você está passando hoje, depois, não vai ser agora. Depois você vai entender. Olha só, em nome de Jesus, diz assim, versículo 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aí você vai entender. Porque às vezes você passa situações, de repente vem o poder de Deus, traz um terremoto, começa a abalar as estruturas, e não só você é abençoado, mas as pessoas em volta de você também é abençoado pelo poder santo do Senhor. Continua a leitura em nome de Jesus, vamos para a palavra de Deus. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se,
cuidando-se que os presos já tinham fugido. Versículo 28, ao Paulo, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Ele pede luz, claro, pessoal, que aqui a Bíblia está falando a respeito de luz mesmo, estava tudo escuro. Ele pede uma luz, ele pede uma lamparina, mas trazendo para a revelação da palavra. Todas as pessoas têm sede, elas querem ver a luz. Que luz? A luz de Deus que há em você. A luz de Deus que há na sua vida. A luz é a luz da palavra. Todo mundo precisa da luz de Deus, da palavra de Deus que existe em você. No versículo agora adiante, eu vou colocar aqui agora o versículo 30, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Olha só, versículo 31 agora, coloca, amigo, por favor. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não foi só ele que foi salvo, foi uma família inteira. Através dessa situação, o Paulo entendeu aqui, mais o Silas, que eles foram usados para salvar uma família inteira. Deus está me usando agora para salvar sua família. Deus está me usando agora para mostrar para você, na luz da palavra, a solução para o teu casamento, a solução para essa luta que você está passando, a solução para essa situação difícil que você está vivendo. Meu irmão, é através da santa palavra. Eu não estou falando outra coisa a não ser a palavra. Eu não estou falando de religião. Eu estou dizendo, estou agora aqui clamando, meu irmão, através da palavra de Deus, e estou agora, até agora, na sua sala, na sua TV, falando daquilo que realmente vai mudar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amanhã teremos 5 reuniões, 7 da manhã, 9, meio-dia, 3 horas da tarde e também às 19 horas. Vem buscar pela sua família. Eu vou mostrar aqui a minha. Essa é a minha família. Vou mostrar para vocês. Essa é a minha casa. Esse é o bem, é o presente que Deus me deu. E a minha família está no altar de Deus. Eu quero ver a sua também. Pastor, meu casamento foi destruído por causa de inveja, de bruxaria, ou talvez por causa de um comentário, amizades erradas. Santifica o teu lar. Você não pode aceitar ver o seu casamento desfazer. Não, vem lutar por ele. Vem colocar Jesus como referência do seu casamento e você vai ser a pessoa mais feliz em nome de Jesus, tá bom? Coloca, por favor, em nome de Jesus, a chamada de quarta-feira. O que nós vamos fazer aqui nesse altar vai ser lindo, buscando, adorando e clamando Deus que tudo pode fazer. Vamos lá. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Bom dia, servo de Deus, tudo bem? Bom dia. A paz, qual o nome do Senhor para todo Jorge. mundo? Oi, Jorge, tudo bem? O que Deus fez aí? Entre várias, né? Que Deus está sempre presente em nossas vidas. Teve uma fase da minha vida, que muito recente, que eu quis trocar de emprego. Tinha uma grande empresa que eu queria muito trabalhar lá, e eu tenho um amigo que trabalha nessa empresa. E ele falou assim para mim: Jorge, se você vier, eu apoio, vai dar certo. E eu conversei com Deus, né, como eu faço sempre, né, nas minhas orações, aqui na igreja e também em casa. E eu falei: Senhor, se for da tua vontade, que dê tudo certo. Só que, assim, para os homens ia dar tudo certo, né? Só que diante das minhas orações, eu sempre frisava, participei de todas as entrevistas até o final. Só que eu não fiquei.
né? Não consegui ficar. E dentro das perspectivas, era para me ter ficado, né? E eu pedi a Deus, se não for da tua vontade, que eu não fique. E como a gente é um ser humano, né? Aí a gente ficou triste, eu fiquei muito triste. Mas aí se passou uns 2 meses. Aí eu encontrei a pessoa que ficou no lugar que eu ficaria, né? E ele falou assim para mim: Jorge, a vaga que você ia ficar, e eu fiquei, acabou. Não existe, foi extinta da empresa. Então, assim, se você conversa com Deus e pede, né, aquilo que você acredita que Ele vai fazer de bom para você, confia, né, que Ele vai fazer o melhor para você. Sim. Então, assim, Ele viu que não deixou eu ficar porque não ia dar para mim, né, não ia ser para mim, eu ia perder meu emprego que eu tinha, né, que hoje eu fui promovido. Olha aí. Então, existe, né, a presença dele em tudo que ele faz pela gente. Se a gente acredita, conversou com ele, acredita que dá certo. Colocou Deus, né? E, assim, tem que perguntar, buscar a direção de Deus. O senhor buscou a direção de Deus? Então, busquei de todas as formas possíveis. Doeu, né? Doeu naquele momento, porque nós somos seres humanos. Sim. E tem aquele sentimento, né? Mas vale a pena confiar na direção de Deus. Valeu a pena. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Obrigado. Glória a Deus. Meu filho trabalha em Sobral, ele é engenheiro, e eu oro muito por ele. Daí, quando foi ontem, ele foi lá em casa e disse: mãe, eu me livrei do acidente muito grande. Eu passei, estava muito cansado, peguei muito sol e tudo, porque ele trabalha no meio dos operários mesmo, tudo. Aí disse que dormiu na direção, e quando acordou, estava bem em frente a um buraco, assim. Eu disse: meu filho, são minhas orações, que todo dia eu digo: Senhor, acampa anjo sobre o carro do meu filho. Foi uma bênção, pastor. Vamos aplaudir Jesus, livramento. Como foi o culto para o senhor hoje? Foi ótimo, fui buscar renovo, né, para amanhã, né, na luta, tá tudo bem, foi ótimo, eu gostei muito. Estou muito feliz, coração leve e muito abençoado. Glória a Deus. Você está saindo desse culto? Ai, maravilhada. As bênçãos do Senhor foram tremendas essa noite. Bênçãos para transformar nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Falou bastante. Eu estava precisando de renovação, né? A minha alegria que é proporcionada pela palavra do Senhor, que a gente procura muitas vezes em qualquer outra coisa que está ao nosso redor, ninguém encontra, né? Mas a palavra de Deus, ela me moveu dessa maneira. Eu também confesso que eu me expus, me rendi inteiramente a Deus, né? Que também está... Está saindo daqui renovado? Muito, bastante mesmo. Você me viu quando eu cheguei e está me vendo da maneira como eu estou saindo. Eu não precisava nem falar nada. Só o aspecto físico já falou tudo, tá? Glória a Deus. Vamos aqui, vou deixar aqui o telefone para mensagens. Você pode mandar a mensagem através do WhatsApp 986757493. Manda a sua mensagem, manda o seu pedido de oração. Nós vamos estar aqui orando, clamando o poder de Deus. Não aceita, meu irmão, o diabo, o mal, meu irmão, entrar na sua casa. É através do poder de Deus, através da palavra de Deus, através da sua comunhão com Deus, você vai vencer ele. Em nome de Jesus, tá bom? Olha, amanhã é dia de buscar pela sua casa. Como você viu aí na chamada, como você viu os testemunhos, pessoas que usaram a fé, e você vai usar a sua fé também. Em nome de Jesus, vem participar. Vem com a sua casa, vem com a sua família. Pastor, a minha família não vem. Os meus filhos não querem saber da igreja. Mas então vem buscar por ele. Traz uma peça de roupa. Traz uma garrafa com água. Vamos consagrar. Vamos colocar diante de Deus. Vamos determinar milagres em nome de Jesus, e coisas lindas o Senhor vai fazer. Usando a fé, usando a autoridade que o nosso Deus nos deu, grandes milagres vai acontecer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ficar agora com a novela da vida real, pessoas reais, contando ali testemunhos de milagre em nome de Jesus. Vamos lá. Eu nasci na Argentina, 95, já emigrei para o Brasil. Eu conheci a Igreja Internacional da Graça através de dublagem. Gabriel se tornou funcionário do Departamento de Dublagem da Igreja da Graça. E em meados de março de 2019,
ele começou a apresentar um problema de saúde. Ter uns incômodos na parte da virilha do lado esquerdo. E depois eu comecei a sentir cólicas, tinha problema para ir no banheiro. Aí eu fui no médico, o gastro, ele falou para mim que seria bom fazer uma colonoscopia, fazer uns exames. Quando o médico fez a colonoscopia, ele me chamou e me disse: o Gabriel está com câncer. Geralmente esse câncer é um câncer muito grave, muito agressivo. Carcinoma, tipo uma ferida que estava pegando toda a circunferência do intestino. Tinha dado o nome de neoplasia maligna. E comecei essa luta interna, né? Mas ao mesmo tempo orando. E eu trabalhando, e eu indo gravar. O pastor Walter perguntando para mim: Gabriel, você tá bem? Tô vendo você meio magrinho, meio... Não, eu tô bem. Eu via que ele estava um pouco tenso desde que estava com o problema, mas ninguém sabia ainda. Estávamos ali gravando o Show da Fé em espanhol. Ele orava, ele determinava a cura dele. E certo dia chegou ele, a esposa dele dubla aqui também no departamento, e aí eles me falaram do problema, da doença que era, né? E eu falei para eles: vamos orar. Fizemos a oração, repreendemos o mal. Então falei: Gabriel, e para Nancy, para a esposa dele, essa doença não é para a morte. Em outubro de 2019, Gabriel passou pela cirurgia para retirar o tumor. Eu fiquei no pós-operatório. Em 3 dias eles me mandaram para casa. Tem a cirurgia e tinha um dreno. Do dreno começou a vazar. Acordei meu filho, Israel, falei: me leva para o hospital, o pai não está bem. E quando chegamos no hospital, eles falaram para mim: senhora, nós temos que levar ele novamente para a cirurgia, porque provavelmente a cirurgia soltou. Eles dão um nome que se chama choque séptico, que quando solta os grampos da emenda do intestino e a sujeira infecciona todos os órgãos. Então ele fala que é muito difícil sair disso, porque eu cheguei a estar com 4 horas de pressão só. O tempo foi passando, sai um médico e me diz: a senhora tem filhos? E eu falei: tenho, chama eles, porque seu esposo entrou em coma. E os médicos tinham chamado a minha esposa e meus filhos porque eu tinha 72 horas de vida só. E aí começou a guerra espiritual. A gente estava orando. As orações foram atendidas e após 3 dias, Gabriel saiu do coma. Foi um milagre muito grande isso aí, de parte de Deus, porque praticamente ele me deu a vida de volta. 14, 15 de novembro, que eu saí com a alta para vir para casa. Eu percebi que tive umas sequelas, que era a perna direita e o braço esquerdo. Eu não mexia. E eu sou guitarrista, sou músico, e sempre estava assistindo o Show da Fé, né? Toda hora assistindo, até que um dia eu estava sentado e o missionário tinha entrado na parte da oração. E nisso que ele começa a orar, eu sinto uma quebra no braço e queimar. E eu levantei o braço sozinho. Ele levantou. Eu comecei a mexer o braço e gritei: Nancy, o meu braço aqui. Deus fez um milagre. Ele não parava de levantar o braço, de mexer o braço. Ele falou: traz a guitarra para mim, traz a guitarra para mim. Comecei a tocar. E eu estava tocando muito melhor que antes. A perna que eu movimentar com dificuldade, comecei a andar. E eu agradeço muito, porque nesse momento eu vi que a mão de Deus tinha usado o missionário R. Soares. E agora ele está muito bom. É uma pessoa sempre disposta, é imperativo. Ele hoje se tornou um profissional mais excelente, um guitarrista que sempre está disposto para onde tiver que fazer alguma coisa, se ele tiver que ir a tocar num culto, não importa onde seja. Hoje posso falar que eu sou mais que vitorioso, porque tenho uma nova vida. Eu me sinto como um menino de 7 anos. E para aqueles que muitas vezes têm dúvida que Deus faz milagre, eu sou um milagre vivo. Coisa linda, hein, irmão? Glória a Deus, aleluia. Você viu que testemunho lindo?
Venha participar em nome de Jesus. Pastor, onde fica? A igreja fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Exatamente, no centro de Fortaleza. Olha, para explicar bem, vamos lá. Como é fácil chegar na nossa igreja? Vamos lá. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você viu como é fácil chegar na nossa igreja? Como é fácil você chegar nessa igreja que tem todas as condições para receber você e também a sua casa, a sua família, tá? Outra coisa, vou deixar agora mais uma vez o número 98675-7493. Manda sua mensagem, participe e seja abençoado. Agora o missionário vai responder as questões. Isso mesmo, missionário responde. O pessoal acha muita dificuldade, tem que orar o dia todo, parece que Deus é surdo. Você busca Deus, nós estamos buscando a bênção e não a abençoadora. É como aquela pessoa que quer a cura que o doutor dê para o sintoma, mas não quer que o doutor tire a causa, porque a causa ela gosta da causa. Não, nós temos que entregar o caminho ao Senhor, buscar o abençoador. E numa hora dessas, ele vem, você sente, Deus, hoje eu queria falar contigo. A moça diria, eu quero um rapaz que vai me respeitar, com quem eu vou casar e vamos ser felizes até o último dia. E vice-versa, o rapaz fala a mesma coisa. E se respeitam mesmo. E quando vê que estão querendo cair para um lado, vamos parar por aqui, vai ter o dia do casamento, nós vamos ser felizes. E aí, glória a Deus, esse tipo de pessoas agrada a Deus. Então não tem nenhum. Eu sei que Deus quer de mim porque isso é uma coisa muito séria. Quando Deus chama tal, você pode ter sido tocada por Deus e como você não é firme em buscar o Senhor e se dobrar e falar com Ele até prevalecer contra a carne. Tem gente que vai orar, Viviane, dobra o joelho 10 minutos, não aguenta mais não, tal. Mas se for para fazer um exercício, ela fica 2 horas e faz. Ela não sabe prevalecer na oração, prevalecer contra o sono, contra a carne, contra os maus pensamentos. Tem pessoas orando, a boca está orando, a mente está pensando em coisa, até para dar trambique nos outros aí, fazer coisa errada. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e fará de você uma vitoriosíssima. Cada um de nós é plano de Deus, Ele desenhou tudo. Mas nós temos que procurar na Escritura, examinar as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, isso ela testifica em mim. O que Deus está falando a respeito nosso ali? Aí nós vamos ser vitoriosos.
Da parte natural, eu, se fosse você, evitava leite durante um mês, leite e derivados. Pode ser que esse tumor tenha até causa, tem muitas pessoas assim. Eu conheço um grande cantor que tinha pólipo na garganta, conversando comigo, eu disse, pare de usar leite, queijo e derivado durante um mês. Ele, não, mas eu gosto tanto de queijo, parou e sumiram os pólipos. Fora disso tem a parte espiritual, você tem que buscar não a bênção, que é o que nós buscamos, e sim o abençoador. Aquela fome, aquela sede, pedindo a Deus, Deus crie em mim o desejo de te servir, de te buscar, de te encontrar, e você vai ver que as coisas vão mudar em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Deixa eu ler para você Jeremias 33, 26. Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei neles. Seja um verdadeiro filho de Abraão, Isaque e Jacó. Um servo do Senhor Jesus Cristo, um homem que acredita que Ele é o Messias, uma mulher que acredita a mesma coisa e que veio nos dar liberdade, vida e vida com abundância, e você será uma bênção. Vamos orar, Pai. Eu intercedo, eu oro, eu abençoo essa pessoa e digo, mal, saia desta vida, vá embora agora, não oprima mais, você está proibido, está amarrado. Você não pode tocar nessa vida de maneira nenhuma. Saia em nome de Jesus. E você diz amém. Deus abençoe. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Um advogado da lei levantou-se com o propósito de o que, pessoal? Submeter Jesus à prova. E lhe o que, pessoal? E lhe indagou. Submeter Jesus à prova. Olha para o pastor em nome de Jesus Cristo.
a intenção, ele vai fazer uma pergunta boa, uma pergunta inteligente, uma pergunta muito boa, só que a intenção era maldosa. Vocês estão compreendendo, sim ou não? A intenção era maldosa. Então vamos lá, vamos aprender aqui. Diz assim, ó, vamos lá, olha a intenção do cidadão, vamos lá. Diz assim, indagou dizendo, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta é boa ou não é? É boa, mas a intenção é má. Alguém já passou por isso na vida? Já passou? Uma pessoa que faz uma pergunta, mas a intenção por trás é a pior possível. O nosso Deus vai nos ensinar a agir nesse momento. E tem pessoas que estão me assistindo que precisam aprender a agir. E com quem? Com o mestre, com o melhor. Com quem? Com Jesus. Olha o que ele faz. Ó, versículo 25. A pergunta é, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus respondeu para ele dizendo assim, ó, ao que Jesus lhe propôs, né? O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Vem cá, o que está escrito na palavra? O que é que Jesus está perguntando? Você tem comunhão com a palavra? Senhor, o que está escrito lá? E como você interpreta? Como é que você vê isso? Aí ele responde, olha só, versículo 27. Vamos lá. E ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual. Olha só que diferente, né? Aqui, ó. Com toda a sua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele pergunta, Jesus rebate ele com outra pergunta, ele responde com base bíblica, sim ou não? Com base na palavra de Deus, ele responde, ele sabe, ele faz a pergunta, porque ele quer desestabilizar o Senhor Jesus em algum momento, e aí Jesus responde no versículo 28, simplesmente assim, ó, versículo 28. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faze isso e o quê? E viverás. Jesus não... Se você observar, pessoal, vamos aprender algo com o mestre aqui? Às vezes você perde um tempo enorme tentando discutir com alguém para saber quem é o certo, quem é o errado. Isso, eu vou falar algo para você. Isso, às vezes, hoje nós estamos vivendo numa ignorância terrível. Sim ou não? E é mais ignorante aquele que discute com o ignorante. Você concorda? Se torna mais ignorante aquele que discute com o ignorante. Deixa eu explicar para você. O ignorante, aqui a Bíblia, aqui o contexto é de um advogado. É de uma pessoa que entende muito bem. Mas deixa eu explicar uma coisa. Aprende com o mestre uma coisa. Você não precisa provar que você tem razão. Quem entende, diga amém. Às vezes você está passando uma luta em casa, uma luta com alguém dentro da sua casa, às vezes com um vizinho, às vezes com um familiar, que você tenta de todas as formas convencer aquela pessoa. Não precisa. Você não precisa tentar convencer ou empurrar Jesus goela abaixo de ninguém. Você vê Jesus sendo questionado, ele volta a pergunta com outro questionamento, o cidadão ele fala o que está no coração, aquilo que ele entende. Jesus falou, então, se você entendeu assim, ó, você está correto, a resposta está correta, faz isso e você vai ser feliz. Jesus já sabe a intenção daquele cidadão. No versículo 29 a Bíblia diz assim, ó, versículo 29, ó, e ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Meu irmão, insistiu muito em justificar, a Bíblia nos ensina que o justo não. Insistiu muito em justificar, tem alguma coisa errada. Versículo 30, diante do que Jesus lhe responde, sim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns
assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e espancarem, fugiram abandonando-o quase morto. O cidadão estava quase morto ali. Aí olha o que aconteceu. Versículo 31. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro. Tem uma passagem que fala assim, ó, meu irmão, na Almeida Corrigida, coloca lá na Almeida Corrigida, a Bíblia fala assim, no versículo 31, coloca aí no versículo 31. Almeida Corrigida, isso, ó, passou de largo, exatamente. O sacerdote era espécie de um pastor, pessoal, naquele tempo. Jesus começa a contar uma história, né? Tinha um homem que foi roubado, espancado e quase morto, deixado na beira do caminho. Olha só, e aí a Bíblia está falando sobre amar o próximo. Aí esse homem, que é o sacerdote, que é um pastor, passa de longe. Não ajuda o cidadão. Semelhante ato também fez um obreiro, um levita. Versículo 32, a Bíblia fala assim, ó. Pode colocar, pode deixar aí mesmo nessa versão. A Bíblia fala assim, ó. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então, o pastor passou e não ajudou. O obreiro passou e não ajudou. Mas agora um samaritano, que no tempo, pessoal, samaritano, era um povo odiado pelo contexto aqui. Era uma pessoa que, pessoal, as pessoas daquela região não queriam perto de jeito nenhum. Era um improvável de ajudar alguém naquela situação, né? Tinha uma briga entre o povo de Israel e os samaritanos. Quem entendeu, diga amém. Tinha, pessoal, um preconceito muito grande. E agora, aquele que é improvável vai ajudar, vai estender a mão, tem íntima compaixão. Este agora está exercendo aquilo que o advogado estava falando para Jesus. Versículo 34 diz assim, coloca, amigo. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, gastando com ele, ó, e pondo sobre a sua cavalgadura, né, o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou o que, pessoal? Cuidou dele. Deu condições para ele se levantar. Versículo 35. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, né? E disse-lhe, cuida dele e tudo que o que, pessoal? Meu irmão, eu vou pagar. Enquanto eu voltar, eu vou pagar. Se ele gastar mais do que o dinheiro que eu dei aqui, eu vou pagar. Olha, pastor, eu sempre falo para uma pessoa que está orando pela prosperidade. Deus vai te abençoar para você, meu irmão, ajudar outras pessoas. Deus abre porta na sua vida para você abençoar aquele que não tem condição alguma. Eu não estou dizendo que você vai manter a pessoa. Não, você vai dar condição para a pessoa se levantar e continuar a vida. Porque às vezes as pessoas confundem isso, né? O nosso Deus, ele quer que você tenha condição de levantar uma pessoa ferida, machucada, debilitada, seja ela física ou financeiramente, para colocar ela em condição de trabalhar de novo. Não fazer com que a pessoa dependa de você o resto da vida. Porque esse cidadão que ele vai ajudar alguém para se levantar e continuar a vida dele. Isso aqui é uma resposta para muitos que às vezes falam, não, pastor, eu tenho íntima compaixão, eu estou ajudando o fulano na minha família, olha, ele nunca trabalhou porque eu nunca deixei. E quantos anos ele tem? Ah, pastor, já tem uns 45, nunca botou a mão em nada para trabalhar, eu faço tudo por ele. Então, não, aí você passou um pouquinho do limite, né? Sim ou não? Sim ou não? Você tem que dar condição da pessoa o quê? Seguir. Você tem que dar condição da pessoa levantar e seguir. Aí desculpa,
Mas você não tá ajudando. Agora você passou do ponto. Você está atrapalhando agora. Quem entendeu, diga amém. Tudo tem limite, em nome de Jesus. Aí a Bíblia vai falar agora, no versículo 36, diz assim, ó, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Jesus conta uma história, Jesus explica, Jesus mostra, pessoal, que a obra de Deus tem que ter íntima compaixão. E olha só, e a íntima compaixão não está só na palavra, não está só em mandar demônio embora, porque ele tem que sair. Jesus viu Satanás caindo do céu como um raio. Foi ou não foi? Ele é um derrotado, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão bem? Está todo mundo bem aqui? Glória a Deus. Ele é um derrotado, sim ou não? O diabo é um derrotado, sim ou não? Ah, tá. Teve gente fazendo assim, ó. Não, ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Deus já te deu todo o poder e autoridade sobre ele. E isso não é requisito para você se achar o santo, não. Isso não é nem motivo de você se alegrar, porque ele tem que sair, ele já é um derrotado. Eu lembro de uma situação, pessoal, isso foi em 2002, melhor dizendo. Eu era obreiro. Contar essa história para vocês. Eu era obreiro. E aí, tinha vários obreiros na igreja. E olha o que aconteceu, só para você entender. Às vezes a pessoa confunde isso e usa isso como base para a sua santidade, ou acha que a pessoa está salva por isso. Eu era obreiro. E tinha um obreiro também lá na equipe de obreiro que era solteiro. Eu não vou contar o pecado, não, porque tem coisas que a gente não tem prazer de contar, né? Mas, indo para casa num certo dia, eu vi esse obreiro fazendo algo que não glorificava a Deus. O pessoal, está cercado de uma grande nuvem de testemunhas, sim ou não? É ou não é verdade? E nós não somos obreiros só aqui dentro da igreja. Somos obreiros em todos os lugares, é ou não é verdade? Sim ou não? Então, olha só. Aí eu vi ele fazendo algo errado. Esperei um momento certo para chegar até ele e falei assim, ô irmão, tudo bem, tudo bem. Olha, infelizmente, eu vi o irmão fazendo algo errado, tal. Eu vou contar aqui o pecado que não convém. Olha, vou falar uma coisa para o senhor. Se arrepende, vai lá, fala com o pastor. Eu vi o irmão fazendo isso aí. Você tem como? Vai lá, fala com o pastor. Se o senhor não falar, eu vou ter que falar. E aí eu dei o tempo para o irmão falar. Sim ou não? Deu tempo para o irmão falar. E aí teve uma sexta-feira de uma oração forte. A igreja estava cheia. E naquele dia em específico, manifestou muito demônio. Mas muito demônio. Manifestou, pessoal, várias pessoas com demônio, possessas, na igreja. E era um culto de libertação. E todos os obreiros, irmãos, estavam ali na fé. Lembro nessa situação que o pastor falava assim, ó, segura o obreiro, cada um obreiro segura um demônio aí. Eu me lembro que tinha 2 demônios para cada obreiro. Era. E aí o pastor falou assim, queima, queima, queima. E, meu irmão, quando falava queima, queima, os demônios agitavam e o obreiro pulando para cá, pulando para lá, para mandar demônio embora. E eu lembro que uma situação, esse obreiro estava lá, esse que estava no pecado, no erro, estava lá. E ele estava com o demônio ali do lado, mandando embora. Ele falou para o demônio se ajoelhar, ficar com garras para trás, o demônio obedecendo. E eu lembro que ele ficava olhando para mim de longe, né? Fazia assim, ó. Em outras palavras, se eu tivesse no erro, no pecado, ele não estaria me obedecendo. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Mas, meu irmão, olha a coisa, vou falar uma coisa para você. Vai cair muita gente com essa sensação enganosa. A Bíblia diz o seguinte, no dia do juízo final, a palavra de Deus diz assim, ó, que vai ter pessoas que vão falar assim, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome. O Senhor vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, eu nem te conheço. Eu nem sei nem quem é você. Ah, mas eu profetizei no teu nome. E Jesus vai falar, eu também não te conheço. Olha, mas eu curei.
Pessoas que estavam doentes, eu fui lá, coloquei a mão, usei o teu nome e olha, por que eu não vou ser salvo? Deixa eu explicar. Vai ter muita gente levando um susto, viu? Nesse dia. Porque você pode ser sim usado, e Deus usa qualquer um. Mas aprovado é algo totalmente diferente. Ser aprovado por Deus é totalmente diferente. E olha, pessoal, a maioria das pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir que Deus é com ela, que as portas vão se abrir, que grandes coisas vão acontecer, mas ainda no pecado. Mas ainda passando a mão no pecado. Mas ainda andando, olha, com o pecado, convivendo com o pecado pacificamente, como se nada tivesse o quê? Esse obreiro, irmão, ele estava lá, fui lá, falei com o pastor. Aí ele teve que se explicar com o pastor. Pastor, como é que o senhor fala do obreiro, do irmão? Estava mandando demônio embora, mas estava no pecado, estava no erro. Irmão, santidade é coisa séria. Tem que ser uma pessoa separada para o Senhor. Você vai falar, você tem uma grande responsabilidade com a palavra de Deus. Amém, pessoal? O que você fala tem que andar em conformidade com a maneira que você vive. Amarrar demônio, mandar o demônio embora, ser usado para libertar o cativo é maravilhoso, é um privilégio, é muito bom. Mas o nosso Deus está dizendo aqui, a verdadeira alegria que você tem que ter é a alegria da salvação. A verdadeira alegria que você tem que ter é o seu nome, meu irmão, escrito no livro da vida. É ter consciência limpa, que a verdade é que muitos não têm. A verdade é que muitos não têm. Meu irmão, usado você pode ser, mas você tem que ser verdadeiramente aprovado por Deus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Glória a Deus, vamos para a oração e eu tenho uma certeza que Deus vai tocar na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Poder de Deus, unção de Deus. Eu oro agora junto com essas pessoas, clamando e determinando milagres. O Senhor está no controle de tudo. Essa pessoa que está sentindo dores, meu Pai, nas articulações, essa pessoa que está sentindo uma dor no globo ocular, foi a noite inteira em claro, com muitas dores, com dificuldade para respirar. Eu uso agora a autoridade do teu santo nome, Pai, consagra e abençoa. Eu digo agora para todos esses males, acabou agora, em nome de Jesus. Eu declaro o fim desse sofrimento. Eu declaro o fim de todo mal, de tudo que não presta, de toda essa sensação ruim, de todo esse peso no peito, na cabeça, essa tontura, esse mal-estar que essa pessoa está sentindo. Se essa pessoa foi vítima de algum mal, eu repreendo agora em nome de Jesus. Ela está livre porque o Senhor a libertou. E através, meu Deus, do seu nome, e alcança essa pessoa agora. Essa pessoa é livre. E em nome de Jesus, seja livre. Porque o poder te alcançou, o poder de Deus te alcançou, em nome de Jesus, Pai. E quando essa pessoa beber da água, ela vai ser mais do que abençoada, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Beba da água em nome de Jesus. E glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Mais uma vez, vem participar. Amanhã estarei nesse altar, junto com a equipe abençoada. A equipe do missionário R.R. Soares está aqui em Fortaleza, esperando você, tá? E quais são os horários, pastor? 7, 9, meio-dia, 3 horas da tarde também, às 19 horas, você e sua casa. É o nosso convidado especial e grandes coisas vão acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fica aqui um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas.
Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença.